Boa noite. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Missão impossível substituir o Wimmer, mas vamos levar adiante isso um pouquinho, né? Eu vou imediatamente chamar os nossos companheiros aqui na mesa. Primeiro, vou convidar o professor Bernardo Issa, que é professor de Metodologia Científica da Faculdade Casper Libero, lecionou na Faculdade de Educação da USP e na Escola de Administração de Empresas, na FGV, é autor do ensaio O Sagrado e o Profano na TV Brasileira. Em seguida, eu gostaria de convidar aqui à mesa a doutora Maria Cristina de Carvalho Saraiva, que é psicóloga clínica, educacional e orientação de pais desde 1986, formação em psicossomática e membro da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, a BNP de São Paulo, personal e profissional coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e Artes Plásticas e Cênicas. Eu gostaria de, um minutinho antes de dar a palavra para os nossos companheiros aqui na mesa, com a permissão do Wimmer, que permitiu, né? Gostaria de convidar vocês também para participarem no Cine 9, que é um projeto da gente no Hospital 9 de Julho, que ocorre sempre nas últimas quintas-feiras do mês, às 16 horas. Tem mais ou menos o formato aqui do Cine Debate. Não é por acaso, nós nos espelhamos do Cine Debate. E quando fizemos a primeira reunião lá, o Wimmer foi o nosso primeiro apresentador e debatedor, né? Então, eu deixei alguns cartazes, alguns flyers, por favor, se vocês quiserem pegar, e gostaria muito de contar com vocês, tá? Bem, vamos passar a nossa programação, e aqui, então, pela ordem, nós temos o primeiro debatedor, que é o Dr. Bernardo Issa, que teria inicialmente 10 minutos para a sua fala. Tudo bem? Boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite que eu tenho recebido do Wimmer para estar aqui com vocês, que para mim é uma grande satisfação. Mas como meu tempo é curto, vamos passar adiante. Eu vou abordar alguns aspectos periféricos do filme. Para começar, o filme começa em espanhol, ele vira italiano e termina a Hollywood. Vocês assistiram 3 filmes em um só. Agora, o filme está muito bem dividido em 2 partes, né? A parte em Barcelona, na Espanha, e a outra parte na Itália, em Nápoles. Bem, a importância disso está que, quando o filme foi gravado, foi filmado na Espanha, o Francisco Franco, ditador, ainda estava vivo. Ele vai morrer em 75. Então existia uma, digamos assim, uma censura completamente diferente do cinema europeu, principalmente do italiano. E a censura não era só em relação a temas políticos, mas era uma censura de costumes, de moral, porque a igreja era muito forte, era dominada pelo Opus Dei na Espanha. Então as cenas espanholas
são cenas onde há muita música, muita dança, tudo isso permitido pela censura. Mas a Espanha estava com uma pequena abertura nessa época. Estava preocupada com o turismo. Daí aquelas cenas que vocês viram, aquele passeio pela cidade de Barcelona, é um passeio que envolve, inclusive, aquele parque com roda gigante, os estudantes dançando, cantando e mostrando que a música na Espanha já era mais moderna. Não era o velho flamengo. Quando eles dançam lá, eles dançam uma música mais moderna, mais americanizada, enfim. O fato é que a censura na Espanha, mesmo depois da morte de Francisco Franco, em 1975, o filme é de 1966, e o Franco morre em 75. Mesmo depois da morte de Franco, a censura espanhola se prolongou e atrasou um pouco o cinema espanhol, apesar de grandes nomes que vieram do cinema espanhol. Só em 2002 é que a censura foi abolida na Espanha. A Itália, por sua vez, era dominada na época pelo Partido Cristão, aquele Partido Democrático Cristão, e secundado pelo Partido Comunista, que era muito forte na Itália. O democrata cristão imperava mais no norte, nas regiões mais industriais da Itália. E o sul, mais pobre, era muito mais dominado pelos comunistas, que eram do Partido Comunista Italiano. E que depois, mais tarde, um outro filme que já debatemos aqui, que mostra essa decadência do comunismo na Itália, mas é posterior a esse filme de 66. Então, nós estamos diante de um filme que tem um contexto muito interessante, né? Apesar da história dele dizer, que está aqui no nosso programa, né? Revelando minha verdadeira face. Mas qual face? De quem? Eu sei que depois os meus colegas vão se ocupar da face da Giliola, que é mais evidente, não é? Mas o filme em si, ele tem pelo menos duas faces, para não falar na terceira, que é a face italiana. Então nós temos uma dupla interpretação desse mote, revelando minha verdadeira face. A minha, da atriz, e a outra face do cinema. Tá? Bem, alguns aspectos que nós podemos chamar a atenção, assim, alguns detalhes, né? Em Barcelona, por exemplo, vocês viram o turismo em Barcelona. Eles mandam até um recado: se o carro estragar, não tem problema, vê um guincho e troca por outro. A Espanha, nessa época, estava preocupada com o turismo. Então, a primeira abertura, depois da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos encontrar no governo Franco, vai ser em direção ao turismo. Em direção ao turismo, porque o turismo começa a aportar muito dinheiro. Daí, aquelas cenas intensas de turismo na parte espanhola no filme. A censura espanhola, na época, abria mão desses aspectos. O único aspecto que ela não abriu mão foi o maiô das duas nadadoras. Era peça única. Nessa época já estava aparecendo o maiô de duas peças. O biquíni veio logo depois. Mas
esse maiô de peça única foi uma das imposições da censura espanhola. Como não havia censura idêntica nem parecida na Itália, então vocês podem ver que as cenas que se passam na Itália são muito mais, digamos assim, mais ativas, mais que fogem, digamos assim, do foco da própria censura. Aqueles casais trocados, aquelas coisas todas, isso na Itália era permitido. Aliás, o filme, ele é falado em italiano o tempo todo. Deveria ser falado em espanhol no Barcelona, não é? Pelo menos. Não, ele é falado em italiano o tempo todo. E vamos à nossa atriz. Ela, na realidade, a nossa atriz, Giliola Cinquetti, ela esteve no Brasil há pouco tempo. Ela está viva, ela é casada, tem 3 filhos, ela hoje tem mais ou menos 71 anos de idade. Já esteve aqui, esteve em Porto Alegre, ela se apresentou, acho que no Rio também, mas com certeza foi em Porto Alegre. Ela ganhou vários festivais e ganhou o famoso Festival de Sanremo em 1966 com a música Dio Como Te Amo, de Domenico Modugno. Aí eles resolveram fazer o filme. Por que o filme foi feito? Aí era interesse das gravadoras. Ela, como a cantora, fez muito mais sucesso do que como atriz. Ela tem, na Itália, 17 álbuns gravados. Desde o tempo dos 78 votações até esses disquinhos de 45 votações RPM. Né? Ela tem na Itália, então, 17 álbuns, 12 internacionais. E aqui no Brasil, ela chegou a 11 álbuns pelas principais gravadoras, CGD, que era a Victor na Itália, a CBS, que é da Columbia Records, e a RGE aqui no Brasil. Enfim, nos Estados Unidos ela gravou muito por uma editora chamada Epic, que gravava as músicas que posteriormente foi gravado do Michael Johnson. Então, ainda tenho 5 minutos. Eu já tinha cortado aqui. Então nós temos que a verdadeira face dela é muito mais como cantora, e ela fez um sucesso em grandes festivais na Europa. Por exemplo, o primeiro, ela tinha 15 anos quando ganhou o Festival de Castrocaro, na Itália, 1963. Depois ela ganhou a primeira vez Sanremo, e na segunda vez, ela ficou em segundo lugar, perdeu para um grupo novo na época, chamado ABBA. Ela perdeu, ficou em segundo lugar, isso em 1964. Aí em 66 ela ganha Sanremo. E o filme vem na onda, vem na esteira. Né? Posteriormente, ela abandona um pouco os palcos, porque ela casou-se com um jornalista e afastou-se dos palcos. Teve 3 filhos, e aí ela resolveu voltar. Ela voltou e passou a ser apresentadora de televisão e apresentadora de um programa de canto e música muito famoso na Europa, chamado Eurovisão. Enfim, a história dela é muito mais ligada à música, às gravadoras nacionais e internacionais, do que ao cinema. No Brasil,
ela fez muito sucesso na época. Esse Dia Eu Como Te Amo, eu tenho a impressão que muita gente deve estar lembrado de quando o disco foi lançado aqui, eu acho que é da década de 70 que o disco veio para cá, mais ou menos, né? Fez um sucesso extraordinário. O sucesso dela foi tão grande que o Poladian, esse empresário aqui de São Paulo, resolveu trazê-la para São Paulo, para o Brasil. Mas ela foi a Buenos Aires primeiro, e eu não sei por que razão, ela devia ter compromissos na Europa, ela não pôde vir a São Paulo, e aí ela se apresentou em Porto Alegre durante 2 dias, também em casa cheia, lotada, um sucesso extraordinário, com as gravações dela, né? Então, vocês têm aí esse aspecto que eu estou chamando de entorno, que é periférico, né? E deixo agora para os meus colegas essa abordagem da personalidade que ela interpreta no filme, não é? Mas cuidado com o final hollywoodiano, hein? Aquela correria que dá tudo certo. Obrigado, hein? Então, passo a palavra então a Maria Cristina, que também terá 10 minutos. Por favor. Sim. Estarei fazendo essa desagradável função. Boa noite, gente. Estou aqui de novo, que é um prazer enorme participar disso com vocês, sempre é muito bom. E agradeço o convite também, o Wimmer não está aqui, mas a própria APM de dar essa oportunidade da gente vir aqui dividir os filmes, a compreensão dos filmes e a ideia que a gente tem que passa, né? E o melhor também é quando vocês falam, né? Que é ótimo. Então é o seguinte, ele fez uma introdução maravilhosa para toda a questão histórica do filme, né? E do motivo, objetivo do filme. Eles até dizem que realmente tinha interesse de firmar a cantora no mundo da fama, e o filme veio. Dizem que o filme nem tinha, né, muita intenção de ser uma obra de arte ou de ser algo maravilhoso, mas aconteceu que, principalmente no Brasil, ganhou bilheteria como nunca esperado, né? E dizem que teve cidades no Nordeste que o filme chegou a passar 1 mês com casa cheia, que as pessoas tinham que ir 2 horas antes para comprar ingresso, ou 1 dia antes, porque aquilo enchia. E isso foi uma questão que foi colocada, por que esse filme, água com açúcar, né, como dizia já na época, sem tanta pretensão. A pretensão era mais turística, né, de desenvolver o turismo tanto na Espanha quanto na Itália, e com a intenção também de fazer sucesso com a cantora. As pessoas gostaram tanto. O que aconteceu, né? Que de repente, e o Wimmer sempre me coloca aqui quando eu falo, é o filme Água com Açúcar. Então vamos lá. Eu percebo uma coisa interessante nesse filme, que é o romantismo, que faz parte de nós, eu acho, e que com o tempo a gente tem perdido espaço para isso. Então, quando a gente vê o que a gente pode sentir, isso deve, de alguma forma, mexer conosco e agradar, e fazer com que a gente queira ver e ver. Eu vejo o filme, eu fico pensando assim, imagina se uma mentira dessa, no tempo de hoje, com WhatsApp e redes sociais, a pessoa mentiria que não era. Até hoje aconteceu uma notícia interessantíssima que tem a ver. Uma russa, vocês viram isso? Uma russa que se passava por bilionária, não tinha nada, mas se passava por bilionária, em Nova York,
entrou nos melhores lugares, foi recebida como bilionária em todos os hotéis e tudo, e não tinha nada, conseguiu até ganhar dinheiro com isso. Descobriram, porque nós não vivemos em 76 mais, e ela foi presa. Vai ter que devolver dinheiro e tudo. E quando ela foi presa, aparece então a imagem dela lá com o advogado, tudo rindo, achando graça, mexendo com os olhos e tudo. Mas, tipo, era uma brincadeira, né? Ou não sei. Enfim, eu fico aí pensando isso, como naquela época, né, era possível você lidar com a mentira, com a traição, com os enganos, e o filme vai fazendo um círculo. Ela mente, aí o pai mente, aí a mãe mente, aí o dono da casa mente, e assim, criando uma rede que a gente pensando, como é que isso daria certo hoje? Acho que, não sei, é uma pergunta que eu vou deixar. E outra coisa que eu percebi no filme, e quando fala da censura, passa também algumas coisas de costumes. Vocês repararam que as mulheres não têm papel ativo no filme? A não ser... Os homens, a menina procura o pai para conversar sobre. Quem resolve o problema é o irmão que vai lá. Então, assim, a figura masculina nesse filme, ela é uma figura muito, muito presente, né? Então, e as mulheres, elas aparecem, fazem ali uma pontinha e elas saem, inclusive, de cena. Então, achei isso um detalhe muito interessante para aquela época e para o que aconteceu depois daquela época, né, em relação à mulher, à mãe, ao papel dela na sociedade. Então, esse filme mostra um pouco disso. Mas, de todo, a pergunta era, por que ele fez tanto sucesso? Eu acho que ele condensa a pessoa nele, até na simplicidade dele, na falta de pretensão. Se a gente for olhar, o que ele fala? E tudo assim, né, em flashes. Ele fala sobre as escolhas, um casal que não tinha muita intimidade, né, nem muito vínculo assim, de carinho, porque as famílias ainda tinham pensado que ali seria um bom casamento. E eles cresceram pensando que isso era bom, mas não criaram um vínculo mesmo de casal. Eu acho que parecia mais amigos, né? Eram amigos que brigam, ficam bem de novo, um critica o outro e tudo, e aquilo meio solto. Mas ele mesmo diz, eu gosto de ficar sozinho. Ah, você gosta de solidão? Sim, mas solidão a dois, hoje em dia, esse termo solidão a dois é muito ruim, é muito negativo. O que é solidão a dois? É quando eu estou com alguém, eu estou com a multidão, eu estou com pessoas e eu estou me sentindo só. Muito só. E no filme não, ele coloca, eu gosto de estar sozinho, principalmente se estiver alguém comigo. Por quê? Dá aquela impressão de que eu posso ter um tempo e um espaço para curtir com aquela pessoa que eu gosto de uma forma íntima, né? De uma forma que me garanta a felicidade a dois. Fala também a traição, passa assim, então, as coisas, tudo é um passando, né? Se fosse fácil assim, que delícia. Eu acho que por isso que a gente gosta do filme, porque é aquela vontade que isso seja verdade. Eu estou mal com ele, mas aí eu sento com ele, e aí ele fala, não, é melhor você não ligar para isso, Cristina. Leva, você é forte, seja forte com isso. Aí eu falo, oh, é mesmo. Não, então fique tranquilo, eu vou ser forte. É bom isso, né? Esse momento que você está mal comigo, tanto 5 minutos. Você vai dizer que eu posso ficar bem, sou forte. Então, isso também, porque é muito bom a gente lidar com a fantasia de que tudo pode ser muito bom. É muito bom a gente ver e vivenciar isso, e eu acho que então o apelo do filme, embora não tinha, acho que tido essa pretensão, acabou
acho que chegando nessas questões nossas do ser humano. Depois tinha, eu acho assim, além dele colocar inclusive eu fiz vou fazer uma associação, é até hoje, vai chegar meu príncipe encantado num cavalo branco, né? O dela não desceu do cavalo branco, mas desceu de um cavalo branco, que era o avião, ele largou tudo, desceu do cavalo branco e foi lá para encontrá-la, que tem a ver com esse sonho do príncipe, né? Que larga tudo e vem para estar comigo. Que isso também mexe com a nossa fantasia, principalmente a feminina, né? E a masculina também, né? De ser o príncipe que vem correndo com todo o seu poder. Não é? Muito interessante. Então, assim, quando eu falei da figura masculina, o avô, né? Quanto o avô era. E era um avô sem censura, o senhor notou? Ele era um avô sem censura. O senhor não pode beber? Gente, deixa eu beber mais um pouquinho, né? Quer dizer, ele queria passar, ele queria ultrapassar aqueles limites. Vovô não bebe, mas também ninguém o impedia de beber. Vou beber, vai impedir mais 2. E ele fumava, né? Que na época era comum, mas sim. Ele era masculino. Podia, era permitido. Porque a gente vê que lá nenhuma mulher fumando. Mas, gente, aparece, eu tenho 5 minutos, eu tenho que falar sobre isso também. Uma coisa que é interessante no filme, não tem beijo, né? Eles estão apaixonados, mas eles se abraçam. É bonitinho, é bem assim, mas eu tenho que pôr o nosso lado sexual, selvagem, vamos dizer assim, que é governando com aquele italiano quente, né? E que aí diz assim, espera, você vai gostar de mim com a alma também? Não, a alma a gente deixa pra lá por enquanto, né? Então tem essa frase, eu achei ótimo. Não fica mexendo com a alma agora, vamos curtir. Chega, né? E ela foi, quer dizer, aliás, gente, ela era a figura, para mim, nesse filme, da mulher que tinha atitude sem censura. A parte italiana. Ela saiu da Espanha para ir para a Itália para poder viver essa condição. Então, é muito bom. Outra parte bonitinha que eu acho que eu achei que me chamou atenção. O irmão dizer para a outra, né? O mar liberta. Porque o mar, a gente nem sabe o que está na profundidade dele, né? Então, ele tem muita coisa ali de mistério, mas de alguma forma ele é libertador. Você, pelo mar, você ganha outros horizontes, outros países, outras histórias, outras culturas. Então, achei que tem essa coisa bonita, né, nessa hora que ele fala, e ele faz uma comparação com as convenções sociais. A gente se libertar das convenções sociais, das regras e de tudo mais. Mas é tudo muito rápido, né? É muito passando. Se a gente não prestar atenção, fica lá perdido. Então, eu acho assim, ele acaba mostrando pra gente partes nossas do ser humano. A parte romântica, a parte que pensa, isso vai dar certo se a gente juntar isso com isso, a parte do apelo sexual mesmo, do prazer, né? A parte, e a música dela, quando ela encontra com ele, fala: vamos estar unidos em coração e alma. Então, eu acho que a parte física ficou no coração, né? E a outra, a alma. Então, eu acho que por isso esse filme teve uma bilheteria tão avassaladora. Deu tempo? Deu tempo. Bom, agora o programa diz que eu tenho 10 minutos, mas eu vou contar para vocês o seguinte, que essa posição aqui, os privilégios, né? E eu tive o privilégio de fazer com que os seus 10 minutos fossem 15 e os seus 10 também fossem 15, e eu não vou fazer comentários, eu vou deixar para vocês comentarem, porque estava tão delicioso tudo o que vocês disseram, e na medida em que tiver alguma coisa também, quiser fazer uma pergunta para vocês, aí eu entro com
uma coisa que nem tem muito para falar, né, do que vocês falaram. Então, podemos... Vocês me desculpem, eu acho que é interessante tê-los ouvido mais, né? E vamos passar para as perguntas, né, para o debate. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro dizer que é um prazer participar desses debates, porque a gente sai daqui com muito aprendizado, né? Obrigado. E, em especial, professor Bernardo, todas as vezes que eu o vejo no debate, eu acho assim, incrível a sua participação no que diz respeito à parte histórica. Essas comparações que o senhor faz com relação ao governo do Franco e a Espanha, a Itália, eu acho isso magnífico, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção no filme é que o bom humor, especialmente o bom humor italiano, aparece nas participações dos adultos. Os adultos são muito engraçados no filme, as conversas deles são muito engraçadas. Até me chamou muita atenção o personagem da Clarita, porque a Clarita é absolutamente almodovariana, né? Ela é até muito parecida com aquelas estrelas louras, uma das principais artistas dos filmes do Almodóvar. Ela é muito engraçada. E até rompe com alguns preconceitos sociais da época, né? Ela é avançada, digamos assim, para aquela época. E agora, com relação à atriz, ela realmente não é uma grande atriz, né? E o professor tem toda a razão quando diz que o filme foi feito para lançar aquelas músicas todas. E aqui no Brasil fizeram isso com Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia, nos Estados Unidos fizeram com Elvis Presley, né? Então, em vários países eles faziam a mesma coisa, né? Para consolidar essa coisa da venda dos discos e etc. Agora, eu acho que a Gigliola 50 ela tem uma cara de paisagem triste no filme. É sempre uma cara de paisagem, uma coisa terrível. Aliás, ela é até bonita, mas eu acho que a Ângela é mais bonita que ela até, né? E eu acho que ela não é, ela saiu um pouco fora daquele padrão de cantoras italianas que nós estamos acostumados a ouvir, como a Mina, a Milva, a Ornella Vanoni, né? Que são pessoas com uma interpretação mais forte. Até a Rita Pavone, quando saía dos rockinhos e tudo mais, e cantava romântico, era mais forte, era mais legal, eu acho, na minha opinião, né? E eu acho também que a melhor música do filme é uma música muito antiga, é uma música napolitana, é uma música constantemente regravada. Zizi Posse fez isso com Chico Buarque, é o Anime Core, que é uma música, para mim, a melhor do filme. Obrigado. Eu vou falar então uma coisinha também que eu achei que... Alguém quer uma palavra? Sim. Boa noite. Eu queria só ressaltar dois aspectos, né? O filme branco e preto, né? Tem a sua atratividade. Às vezes eu pego filmes mais recentes e tiro a cor para assistir em branco e preto, porque eu acho interessante, tem um fetiche diferente. E outra coisa, vocês falam do filme que foi feito para seguir a música e tal. Hoje em dia, você, quando lança um filme, por exemplo, Toy Story, né? Você já tem todos os brinquedos na rua, você já tem todo aquele esquema. E nesse filme a coisa era muito mais romântica, porque nem merchandising você tinha, né? Você não tem lá o carro, você não mostra a marca do carro, você não mostra a marca do vinho, não mostra a marca do cigarro. É engraçado. Agora você vê como em 50 anos o mundo mudou tanto, né, nesse aspecto, né, pro comercial. Né? Eu não sei se é verdade, mas já ouvi dizer que tem gente que quase paga para trabalhar numa novela da Globo só para aparecer no vídeo, né? Então quem dá mais, né, para participar dessa novela? E, sei lá que planos a pessoa tem na cabeça, né? Às vezes aparecendo na tela, consegue fazer uma peça de teatro,
ou consegue fazer outras coisas, mas dinheiro na televisão, com certeza, essa juventude não ganha mais. Ok, obrigado. Boa noite. Maria Cristina, é para você minha pergunta. Deu tudo certo. A menina, a noiva, gostou do motorista, ela gostou do noivo, mas ela tem uma vida, vai ter o início desse romance é baseado numa mentira. Você, como é que vê isso? Interessante você me fazer essa pergunta, porque quando ela sai e abraça e os dois estão juntos ali, me passou pela cabeça exatamente isso, né? O que sabe um do outro na verdade, né? O que atraiu os dois? Eu fiquei imaginando que ali era mais uma fuga da situação que cada um tinha naquele momento na própria vida. Então saem os dois e eu não apostaria muito ali no que vai acontecer depois. Né? Pode ser. O que o Dr. Bernardo comentou, que nos apresenta, é um filme puramente comercial, né? Ele fez, comercial, quer dizer, para promover um artista de voz, né? De canto. E a outra coisa também é o seguinte, a vida de todos eles eram falsos, né? Não tem nada de verdadeiro ali, um personagem que diz, não, tudo era mentira, né? As vidas de todos eles eram mentirosas. A única coisa verdadeira foi aquela disputa, aquela campeonato de natação lá, que a menina ganhou, tinha que ganhar mesmo. Verdadeiro, o resto tudo é mentira. O próprio campeonato, o filme abre com o campeonato. Isso. E as duas disputam. Então é uma metáfora de que as duas vão se enfrentar. E a vencedora não só vence, mas salva a outra. Salvou do cara, que é um grande canastrão. Outra coisa, você vê que a plateia, quando o senhor comentou da censura espanhola, a plateia ali é tudo jovens de gravata, né? Paletó é gravata. Não tinha de paletó é gravata no ambiente esportivo daquele. É franquista, bem franquista. É isso aí. Inclusive, quando eles trocaram cartões, o selo lá era o selo do Franco, né? O selinho da carta. O selo era o cartão postal. Cartão postal, Era o selo com o retratinho. Lá. É bem típico do momento que a Espanha atravessava, né? Era o marketing, né? Era o marketing espanhol da época do Franco. Ele tinha que mostrar que tudo era maravilhoso. De terno e gravata. Boa noite, obrigada. Vocês comentaram, né, também da parte do turismo, né? Então, a gente também viu, né, pelo avião, né, quando ela estava retornando lá para a Itália, né? Eles mostraram bastante, né? No filme ficou um tempão mostrando as partes principais lá de Nápoles, né? Então esse turismo também engajado, não só para divulgar a cantora, mas também os países em si, o turismo, né? A gente sentiu muito isso. Eu vou pegar um pouquinho para falar alguma coisa, não dá a impressão também que eu nem vi o filme, né? Nem só. Mas eu acho interessante, primeiro concordando consigo, esse filme é um filme comercial, não sei se é o conceito de blockbuster, esses filmes assim, né? Aproveitar de assistir em 50. Mas nós temos também que entender que esse filme foi em 1966, nessa época. Os anos 60 foram anos muito importantes de transformações fundamentais. Né? Em 68 teve lá os programas lá em Paris, aquelas passeatas. Em 68 aqui no Brasil foi a Arte Institucional número 5. Nós tivemos o Woodstock, mudanças comportamentais
muito, muito, muito importantes. Principalmente relacionados à questão da sexualidade e mais ainda da sexualidade, do ganho da autonomia da mulher. E eu acho que esse filme, ele traz, de certa forma, o germe dessa questão. E eu estava vendo um pouquinho as músicas na sequência, e eu achei muito interessante como elas partem de uma primeira música, no Lolita, de uma inocência, né? Daquela menina que não tem idade nem para sair. Você sabe muito de mim, se você me esperar, quando eu ficar grande, crescer, até a última música de Eu Como Te Amo, que é uma entrega fantástica, né? Então, não tem Lolita, não tem idade para te amar, para sair sozinha com você, deixa que eu viva o meu amor romântico à espera daquele dia, né? Que se você me esperar, você naquele dia vai ter o meu amor. Essa era a primeira. Na segunda música, Caro como te, querido, querido como você, doce como você é o único, eu gosto de sair com você, mas não me fala de amor. A letra já pode sair, né? Já pode sair, mas não pode falar de amor ainda, né? E ainda diz mais que o amor vem quando ele quer, né? Não é quando não precisa de palavras. Essa é a segunda música. Então a gente precisa, de certa forma, conter este amor, não é? Pode chegar em época inadequada. Terceira música, Il primo bacio che darò, já fala de um contato físico, do beijo, né? Primeiro beijo que eu vou dar vai ser quando você me disser, né? Que gosta de mim, que vai ficar comigo para sempre, né? E os amores passam, mas o meu por você vai ser o primeiro e vai ser eterno. Quer dizer, uma coisa, uma entrega maior, uma promessa de uma presença mais constante. Depois, o bisogno di vederti. Eu preciso te ver. É intenso, eu preciso estar junto com você. Eu preciso do seu abraço, sentir as suas mãos nas minhas mãos. Um contato físico muito mais intenso. Eu já não entendo, eu sou médico, gente, então eu não entendo a letra que eu escrevo. Vou pulando aí alguma coisa que eu escrevi. Tem que valer alguma coisa que eu seja um bom médico, pelo menos na letra não compreensiva, né? A música 5, né? Perdemos a paz e o sono, anima e core. Perdemos a paz e o sono. Tem coisas, né, que acontecem conosco que socialmente não seriam aceitas e tal, mas vamos nos entregar o nosso amor e o nosso corpo, né, o nosso coração e a nossa alma, né? E finalmente a entrega total. Então eu achei interessante essa sequência em relação às letras. Mas continuemos aí, por favor. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, queria colocar aqui, além de não ser da área do cinema e tal, mas eu fiquei muito, digamos assim, muito tocada com o filme. Minha primeira vez que assisto, eu pensei que tinha assistido quando era criança. Se é que realmente assisti, não devo ter entendido nada, porque eu era bem jovem, né? Mas o que eu penso é o seguinte: eu gostei tanto do filme que, para mim, ele abordou principalmente a amizade, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia. Uma amizade tão forte que uma não vai, mesmo que ame muito, jamais vai dizer que ama o rapaz porque ela é amiga. Ali, para mim, retratava-se a história de duas jovens, muito jovens, né, que precisavam que saíram das suas casas porque iam competir. Então, na minha visão, assim, a competição
Era o motivo de que uma menina saiu da Itália e foi para a Espanha e conheceu uma outra menina de tão longe. Achei lindo também uma família napolitana, tão humilde, e aí eles não retratarem assim uma família sem cultura, porque os filhos parece que estudavam bons cursos para se prepararem para o futuro. Então achei que um valor de amizade tão intenso, né, a parte do amor, que eu achei muito bem escaladinhas as músicas, ela sentiu saudades, porque o rapaz ficou na Espanha, ela veio para a Itália, enfim, mas o que eu mais valorizei foi a amizade, né? Porque hoje em dia a gente sai com uma amiga e depois a gente descobre que ela não era tão amiga, que o próprio companheiro da gente diz que a amiga se comportou como não uma amiga, né? Então é uma competição, as pessoas não se olham nos olhos, as pessoas fazem contatos só em celular, enfim, não tem paquera, não tem... Sabe, tudo já vai direto para uma coisa muito mais íntima e que muitas vezes tende a falta de respeito, porque não houve uma autorização prévia com um olhar ou com algum gesto, né? Uma coisa muito rápida. Então tinha é água com açúcar, mas assim, eu penso que os homens devem se sentir muito bem retratados por um rapaz tão bonito e que, galanteador até certo ponto, ele estava interessado na moça. Achei um filme, assim, no conteúdo geral dele, assim, promover as músicas muito bem, mas eu achei que foi, no conteúdo geral, ele foi tocante, ele toca os nossos corações, né? E essa coisa de dizer que ele é mentiroso, que é um filme que... Gente, a gente precisa abrir nosso coração e ver as coisas como elas são. Nós precisamos ter ilusão para viver, né? E uma coisa de amizade tão grande que o dono da casa chegou e ainda se colocou naquele papel. Quer dizer, todo mundo se colocou num papel para felicidade, porque vi que aquele dono daquela casa não ia dar aquela festa. Há muito tempo ele não dava festa. Há muito tempo ele não tinha um contato com outra pessoa para lutar espada. Então eu sinto assim, a gente precisa olhar o mundo com olhos de positividade, né? Porque senão a gente fica tão triste, tão carregado, numa coisa tão que dói, entendeu? O ser humano, na minha visão, precisa de ilusão, porque a realidade, ela só nos faz lutar para melhorar, mas assim, sem ilusão, não vale a pena viver. Então eu venho no cinema para ver um filme, para ficar feliz, para ver um amor verdadeiro. O rapaz respeitou a moça respeitou o rapaz, ela viu que estava gostando do outro, ele quase que esperou uma autorização para dar um passo à frente. Desculpa a minha inocência, essa coisa toda, mas isso faz parte de mim e eu estou feliz porque pude ver um filme assim, entendeu? Que tem esses valores humanos. Sem esses valores humanos, nós vamos ser tudo máquina atrás de celular, atrás de like, atrás de bobagem. Aquilo não nos preenche. Esse filme realmente valeu super a pena estar aqui essa noite com vocês. Adorei a explanação. Mas assim, eu acho que a gente precisa ter ilusão, senão a vida não vale a pena, tá? Muito obrigada. E como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Meu? É. Márcia. Márcia. Eu só não falei das classes sociais, porque quando você realmente ama, as classes sociais, a cor da pele, o gênero, é isso. É aí que está a incoerência, mas é aí que está a incoerência do filme. Eu vou te falar que estava anotado aqui, eu coloquei respeito à amizade, que faz parte do discurso do pai, quando ela vai pedir ajuda para o pai. Então ele fala, não, você fez bem, você respeitou sua amiga, e a amizade, o respeito à amizade é muito importante na vida. E eu acho que nos nossos dias, a amizade tem segurado muita coisa, porque tá difícil, né? Então a relação de amizade, quando ela permeia qualquer outra relação, seja de amigos, pai e filhos, gente que trabalha junto, né? Colegas de trabalho,
Então, quando a amizade está ali, os casais, aquilo se mantém. Quando se perde a amizade, aquilo já acabou com aquele respeito, então degringola. Nesse ponto, está certo. O problema é que não existe um amor verdadeiro na mentira. É isso que a gente está falando aqui. Então, a ilusão também, a gente não pode confundir ilusão com a mentira. Eu não posso confundir ilusão com traição. A Cinderela é isso, né? Porque a Cinderela, ela tá lá de gata borralheira, vem a dobra, aquela coisa toda, aquela gracinha, e aí ela vai lá, ela é maravilhosa, depois ela volta para ser a cobra de novo. Sim, então isso... que vai lá atrás. E depois tem que, a gente tem que enfrentar essa realidade. Não adianta ficar vivendo só na ilusão. Então vai chegar uma hora que o príncipe vem saber de quem é o sapato, que o cara vem visitar a família, vai ter que saber que não era aquilo, e aí sim você vai ver se tem amor ou não, ou se era interesse, né? Então, assim, são coisas que tem que ter muito cuidado, porque senão a gente se leva para um caminho, né? O filme me causou alguns impactos que eu gostaria de conversar aqui. Primeiro, o irmão, quando chega o carteiro com o telegrama, é uma atitude bem machista e antiga. Ele abre o telegrama. Aí eu disse, de quem será esse telegrama? Será da moça, né, da amiga dela, da Ângela, ou será do noivo dela, que está vindo atrás dela, né? Eu fiquei naquela expectativa. E também, quando aparece no telegrama, aparece só o nome dela, Ângela. Hoje faria Ângela e o namorado, e o noivo, né? Nossa vez só ela. Então acho que ela brigou e vem para se consumar e dizer, olha, você causou alguma coisa, ou você estava certo, né? Assim, as duas vêm se unirem na dor. E quando chega o avião, né? Eu pensei que viessem os dois, porque no início do filme ele sai com a moça com uma liberdade total, ele era estudante de diplomacia, já era diplomata, né? Uma liberdade muito grande. Ele está acostumado hoje em dia os casais saírem como namorados, né? E daí aparece ela e a governanta, no primeiro plano. Só depois que aparece ele dando adeusinho, né? Eu falei, sim, agora que vai ter, né? Então foram coisas assim que me chocaram, né? A gente pensa no mundo atual, mas a gente, de repente, você tem que pensar que você está naquela época, as coisas eram diferentes, né? Mais alguém? Aqui, ó. Só um instante. Eu também concordo com a Cristina que o filme é bem água com açúcar, mas é gostoso de ver o filme. Na época não era água com açúcar, na época era assim. Porque eu fui educada assim, sabe? É que hoje, isso para algumas cabeças, isso daí é uma bobagem, dentro dessa modernidade que nós vivemos, que as pessoas já se conhecem e já vão para a cama, isso é água com açúcar. Antes não era assim. Eu vi o filme, já tinha visto, eu vi o filme, porque eu acho maravilhoso esse filme. Então eu acho que você tem um pouco de romance, sim. Ser humano, né? É, claro, a gente acha bom. Principalmente no lado feminino, né? Porque o homem é mais ação, mas a mulher é mais coração. Eu acho assim. Se não tiver mulher, não tiver romantismo, as coisas ficam muito mecânicas, não tem valor. Eu tenho uma historinha, não sei se eu posso falar aqui rapidinho, mas na história do filme, eles dizem que começaram a passar em salas especiais o filme, porque tinham homens importantes que queriam ver, então eles faziam salas especiais e eles ficavam meio escondidinhos, assim, para não falar que também tinham interesse, né, no filme Água com Açúcar. Interessante. Eu acho que para mim valeu muito esse filme, eu acho que a alma feminina aparece aí. Bom, Bernardo, você não quer... Eu vou fazer uma pergunta para o Bernardo, então. Bernardo, é o seguinte,
você fala de um regime muito fechado, que era o regime na Espanha, e um regime mais democrático, que era da Itália. E nós temos uma cidade, Barcelona, que é uma joia, né, da arquitetura, Gaudí e tal. E nós temos Nápoles, que lembra muito o Brasil, a maioria, grande parte dos italianos aqui do Brasil tem origem do sul da Itália, que é vista sempre como uma cidade assim, um curtição, né? É interessante, uma intelectualidade num país mais fechado politicamente e um pessoal mais pobre, mais livre, num país mais aberto. Tem essa história da pobreza e da riqueza. Barcelona apareceria como realmente uma cidade rica e Nápoles como uma cidade pobre, né? Não sei se tem alguma coisa que você poderia comentar. Nápoles tem uma canção, não é? A cidade de Nápoles já era mais ou menos famosa nas canções italianas. Inclusive o dialeto napolitano, vedere Napoli dopo morire. Então, os produtores italianos entraram também na onda do turismo. E alguém notou aí muito bem que o avião, tanto quando ela volta para a Itália, há umas vistas aéreas demoradas, não é? Para exaltar Nápoles. Mas vistas aéreas, assim, basicamente do litoral mediterrâneo e do Vesúvio. E não é como, por exemplo, lá em Barcelona, que mostra lá a igreja, sabe? Sim. Tem essas vistas aéreas, mas não é na intimidade de Nápoles. Pompeia, sim. Pompeia, tem razão. Pompeia. Toledo também. Queria inserir isso na questão que foi importante, que vai todo o filme também, vai muito sobre essa questão de rico fica de um lado, pobre fica de outro, o rico não vai casar com o pobre, por isso eu não vou contar que eu sou pobre, né? Sabe? Olha, eu vejo, digamos, eu me coloco na posição do produtor do filme. Eu me coloco na posição daquela equipe que foi gravar e foi filmar. E essa equipe enfrentou uma disparidade muito grande entre Itália e a Espanha. Então, eles tiveram que se submeter a algumas normas espanholas, porque a censura franquista, e Franco era vivo na época, e eles teriam que enfrentar não só a censura cinematográfica franquista, mas a própria Opus Dei, que era a igreja que tinha uma censura moral muito grande e forte, e uma mão pesada. Ora, essa situação deve ter influenciado muito nos assessores que davam assessoramento à filmagem, ao câmera, ao roteiro e aos produtores, etc. Então o filme, ele tem esses cortes muito rápidos, como a Cristina notou. Eu acho que isso é consequência, é um reflexo de muitas questões que surgiram. Não pode tirar, mas não pode, senão o filme vai ter 3 horas, não acaba. E aí então eles foram obrigados a fazer esses cortes rápidos. Mas há outros detalhes que denunciam, como muita gente notou, gravata. É uma coisa demodé. É um fato. É fora do contexto lá. Que mas naquela época, para a Espanha era normal.
normal, para a Itália não. Aí mostra muito bem a grande diferença entre os dois lados, né? Agora, há um outro aspecto também, é que é o financiamento do filme. Os americanos já tinham começado a investir na Itália. Aquele western spaghetti, aqueles filmes de bang bang, cowboy, feito por Clint Eastwood e outros atores americanos, eles investiam dinheiro na Itália, mas o cenário, os filmes eram filmados na Espanha. Então os produtores, os assessores, os roteiristas, câmeras, fotógrafos, a turma toda, se defrontou com uma multiplicidade de problemas que eles nos Estados Unidos não conheciam. Né? Agora, esse lado pão de açúcar não, perdão. Marcos Freud, me desculpe, água com açúcar. Isto é do antigo cinema americano, ainda na época de Chaplin, final do cinema mudo e começo do cinema sonoro. Os americanos, é uma época que para os americanos esses dramas, melodramas, eram mais frequentes. Ora, esse modelo já tinha sido abandonado nos Estados Unidos, ou estava em processo de abandono. Aí os filmes passaram a ser mais dramáticos. Mas mesmo assim, esse aspecto predomina não, e aí a minha interpretação, não pelos produtores americanos, mas pelos produtores de música, pelas gravadoras. Foram justamente as gravadoras que ensinaram, porque, como você, Gordon, bem anotou aí, eles estudaram a letra das canções. E aí montaram, isso está muito no script do filme, essa sequência, né, de situações românticas que, em termos de letra, ascendência, em termos de letra, é muito interessante, mas não deixa de ser água doce. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar, porque nós temos que fazer o sorteio, mas eu queria lembrar para vocês que no dia 7 de junho é o nosso próximo Cine Debate, e o filme é Juventude Transviada. Tá bom? Então,